Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, começa para você o programa Voz da Igreja. Nós o preparamos com empenho e com zelo e agradeço a você porque está nos assistindo, nos ouvindo e participando conosco. Bebendo da fonte, vamos visitar o texto do Evangelho de João, onde Jesus, ressuscitado, aparece e realiza a pesca milagrosa e envia os seus discípulos em missão, já que a pesca é exatamente o símbolo, a metáfora da missão. No coração deste tempo, vamos conhecer um pouco da Assembleia Geral dos Bispos, que vai acontecer neste tempo da nossa igreja, e vamos rezar para que tudo aconteça segundo a inspiração de Deus. Uma igreja em caminho, quero convidar você para os festejos da nossa igreja particular de Divinópolis, que celebra os seus 60 anos. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está apenas começando e você é nosso convidado. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, mais uma vez nesse tempo fecundo da Páscoa, nesse tempo luminoso da Páscoa do Senhor, convido você a mergulhar comigo mais uma vez no mistério da Sagrada Escritura e vamos beber desta fonte que nos faz crer. Nos faz crer que o Senhor está vivo, apareceu aos seus apóstolos e a partir de lá estamos numa longa e bela tradição de fé. Aqueles que viram o Senhor anunciaram isto e nós cremos. Nós cremos e anunciamos e outros crerão. Então quero convidar você a tomar comigo o texto do Evangelho de João, capítulo 21, os versos de 1 a 14. Depois disso, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Este perguntou-lhes: Filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde
e comei. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um belo texto, este último capítulo do Evangelho de João. Aqui nos encontramos Jesus que pela terceira vez, depois da vitória sobre a morte, depois do túmulo vazio, aparece aos seus discípulos. E aqui nós temos elementos bonitos para pensar a fé pascal, para pensar nessa presença nova do Senhor no meio dos seus, com os seus, falando aos seus, alimentando aos seus que o reconhecem como o Senhor. Aqui o cenário é exatamente o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, onde Jesus tantas vezes estivera com os seus discípulos, de onde o chamara desde a primeira hora. É ali, nesse lugar bonito, que o Senhor escolhe para aparecer mais uma vez aos seus discípulos. Aqui nos encontramos diante de um cenário de pesca. A pesca é sempre indicação bonita da missão. Pedro e os outros: eu vou pescar, nós também vamos contigo. E subiram ao barco. Subiram ao barco e trabalharam a noite toda sem nada pescar. A missão pode ser infrutífera, a missão pode ser estéril, cansativa e sem frutos. O texto continua dizendo que pela manhã Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Há algo novo sobre Jesus, algo novo que não se pode apreender à primeira vista e a um olhar imediato. O Senhor ressuscitado exige, para além dos olhos do rosto, exige também os olhos da fé. É preciso olhá-lo para além da materialidade física e biológica da qual o Senhor, no seu corpo glorioso, já está liberto. É preciso olhar agora com outros olhos. Eles estavam a cerca de 100 metros daquele que lhes falava a partir da praia. A 100 metros nós conhecemos bem quem nos fala, mas havia algo novo. E esse algo novo, só quem crê e quem ama, como discípulo amado, é capaz de reconhecer que é o Senhor. Esta palavra do discípulo amado é preciosa. Diante da pesca milagrosa, da missão fecunda, o discípulo amado reconhece: é o Senhor. Só quem ama, só quem crê é capaz de enxergar as ações daquele que venceu a morte e que continua presente e ativo na história e na missão da igreja e dos discípulos. Aqui então estamos diante de um reconhecimento que vem daquele a quem o Senhor amava e que amava o Senhor, o discípulo amado que acompanha o texto do quarto evangelho. Um discípulo amado que pode ser você, que posso ser eu, desde que entre nós e o Senhor haja um mistério de comunhão e de amor que nos faça vê-lo presente, atuante, fecundo no coração da igreja e no coração da história. Aqui, quando a barca chega arrastando a rede até a praia, e uma rede cheia de 153 grandes peixes, segundo uma tradição seriam as nações, o número
de nações conhecidas até então como quem de fato alarga a missão para todas as direções, para todos os lugares. É uma igreja verdadeiramente universal, chamada a evangelizar todas as pessoas para que creiam, sejam batizadas e se salvem. Então aqui, quando essa rede cheia de peixes chega à praia, ali o cenário já é um cenário, digamos, eucarístico. O texto diz, ali, quando saltaram, viram um braseiro preparado com peixe e pão. Nos textos pós-pascais, referência a peixe, pão, refeição, é sempre um belo sinal e uma bela referência eucarística. A Eucaristia é o lugar onde o Senhor pode ser encontrado. Estamos nos perguntando isso no caminho. Onde podemos encontrar o Senhor que ressuscitou? Já que o túmulo está vazio, podemos encontrá-lo na refeição que Ele prepara, preside e dá aos céus. E ali o texto diz, depois do convite, vinde e comei, vinde e comei. Esse é o convite eucarístico, vinde e comei. Eles lá e nós aqui, não duvidamos que seja o Senhor. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor, que tomou o pão, tomou do peixe e repartiu. A Eucaristia, meu irmão, minha irmã, é este outro lugar onde podemos ver o Senhor, onde podemos constatar que Ele está vivo, presente entre nós. É na Eucaristia que podemos dizer, como o discípulo amado, é o Senhor, ou como Madalena, eu vi o Senhor. A experiência da fé nos ajuda a enxergá-lo. A experiência da fé nos ajuda a enxergá-lo. Por isso, a Eucaristia é esse lugar fecundo, onde o Senhor realiza também o milagre da multiplicação e da transformação, de modo que aquele pão tornado bendito, tornado santo, tornado o seu corpo, é o lugar onde Ele, de fato, se revela a nós e continua presente na sua igreja. Convido você, meu irmão, minha irmã, a celebrar com alegria, neste domingo pascal, mais uma vez, a presença do Senhor no meio da igreja. É o Senhor, digamos, como discípulo amado, quando formos celebrar e comer a Eucaristia para a qual o Senhor nos chama. Vinde e comei. Bebemos da fonte.
No coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, quando este programa estiver sendo exibido, a Assembleia Geral dos Bispos já estará acontecendo. Ela começa no dia 1º de maio e vai até o dia 10 de maio. Assembleia de número 57. Então, já há 57 anos, e por todos esses anos, a comunidade, a Assembleia dos Bispos Católicos que estamos no Brasil, essa Assembleia se reúne para partilhar as alegrias, as dificuldades, os desafios, os problemas da missão, se reúne para rezar, se reúne para celebrar a fé, se reúne para pensar os caminhos da missão, se reúne para dar um testemunho bonito de comunhão. E de fato, a Assembleia Geral da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, essa Assembleia, de fato, ela expressa belamente aquilo que o Senhor quer que os seus discípulos, de alguma forma, mesmo que imperfeitamente, devem manifestar o mistério de comunhão. Somos diferentes. Somos bispos do Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, nas mais diversas situações eclesiais, geográficas, sociais, culturais, homens de diversas formações do ponto de vista de preparação para o ministério, homens que nascemos no Brasil como eu, outros que vieram de muitas partes do mundo e chegaram aqui, à nossa pátria, aqui foram sacerdotes, aqui foram escolhidos para o episcopado, homens que vivemos em situações muito diferentes, situações que de fato favorecem grandemente a missão, sejam pelos recursos, seja pelo número de clero, seja pelas estruturas, ou também situações onde há extremas carências, necessidades, problemas, conflitos. Por isso é muito bom que de fato nós estejamos reunidos nessa Assembleia, porque ali partilhamos tudo isto. Partilhamos a grande e bela Igreja Católica que está aqui no Brasil. Partilhamos tudo aquilo que a nossa missão nos leva todos os dias a assumir, a sofrer, a suportar, a partilhar. Estamos diante de uma Assembleia Geral construída na comunhão, construída na partilha das ideias, construída na possibilidade sempre aberta de interferir nos processos, nos textos, nas declarações, nas discussões. Certamente a grande Assembleia do Povo de Deus, que está fora daquele lugar onde vai acontecer a nossa Assembleia, você que está aí do outro lado, vendo, assistindo, escutando, vai poder também conhecer em algum momento o dinamismo da Assembleia. Há muitos momentos em que a imprensa católica, como também a imprensa aberta, vai estar ali, mostrando imagens, conversando, discutindo conosco, capturando também informações daquele momento. Agora, os 10 dias serão intensos, vividos por nós ali, junto do santuário de Nossa Senhora Aparecida, onde, na comunhão bonita e respeitosa, vamos conversar, vamos decidir, vamos eleger. Na Assembleia deste ano, nós temos como tema prioritário as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Então, serão aquelas diretrizes que vão ajudar as dioceses a organizar ou a reorganizar os seus planos diocesanos para esses próximos anos.
de modo que aquelas diretrizes gerais vão, portanto, ajudar a dar encaminhamentos a que as diretrizes, aos planos diocesanos que vão animar, portanto, a vida das igrejas particulares, das dioceses ao longo deste tempo. Este será o nosso tema primordial. E vai tratar neste ano, sobretudo, da cultura urbana, da vida urbana, da evangelização diante deste grande panorama do mundo urbano, com os problemas, os desafios, as belezas, as tecnologias do mundo urbano. Então, este é o nosso lugar de missão e ele tem que ser pensado. Por mais que o Brasil tenha várias feições sociais, vários lugares, digamos, grandes metrópoles e pequeninas cidades, a grande verdade é que há uma mentalidade, digamos assim, urbana, tecnológica, midiática, que atinge todas estas cidades, independente do tamanho delas. Nós temos meios de comunicação que interferem grande e gravemente na formação de consciência, na evangelização, onde também a Igreja Católica se faz presente. Então temos que pensar o jeito de fazer e tentar pensar isso de modo coletivo, de modo colegial. Então haveremos de gastar tempo, e um bom tempo na Assembleia, para discutir, para ampliar, para aprovar as diretrizes gerais da ação evangelizadora. E um texto construído, sim, meu irmão, minha irmã, na colegialidade. Quem quer pode interferir por escrito, ao microfone, nos grupos. Quem quer pode participar, sim, da construção dessas diretrizes, que foram enviadas com antecedência, que os bispos pudemos estudar, pudemos também partilhar com alguns dos nossos, a fim de que se levassem à Assembleia, não é, elementos que viessem da base, que também foi convidada a participar do processo da construção do texto que chega à Assembleia e que lá na Assembleia vai ser discutido e amplamente modificado, como sempre aconteceu na Assembleia. Também nessa Assembleia Geral, nós vamos eleger a nova presidência da CNBB para o próximo mandato e aqui, certamente ajudados pelo Espírito Santo, também na colegialidade, na conversa que se faz antes em cada regional, vamos pensando nomes de irmãos bispos para os diversos cargos da presidência, né? O presidente, a vice-presidência, o secretário da conferência, são, portanto, homens que têm papel importante de dar visibilidade, de dar palavra e voz à nossa Assembleia Geral. Não apenas agora, durante a Assembleia, mas ao longo deste mandato. Então, rezem também para que esses escolhidos, de fato, sejam capazes de representar bem a nossa Assembleia, de falar em nome dessa Assembleia, que tem, claro, não é, pensamentos diferentes, e ideias diferentes sobre matérias onde pode haver diferença. Então, não é uma tarefa tão fácil essa da presidência, que precisa congregar e expressar maximamente o que pensa a nossa Assembleia dos Bispos. Podemos dizer que a maior Assembleia dos Bispos do planeta, levando em conta que, como membros efetivos dessa Assembleia, seremos em torno de 350 bispos, levando em conta os bispos diocesanos e os bispos auxiliares. E também contamos sempre com a presença, eles são sempre convidados, a presença dos bispos eméritos. Eles podem opinar, eles podem participar dos debates, não têm direito a voto, mas têm direito de voz. Então sempre estão lá conosco, com a sua bela vida construída no ministério episcopal, do qual já estão
méritos, mas levam consigo a experiência deste tempo. E haverá também outros temas secundários, mas também importantes. Já há algum tempo está acontecendo a nova tradução do missal romano. Não se trata de mudar o missal, se trata de traduzi-lo de modo que ele, o missal, nas suas expressões, nas suas palavras, possa expressar cada vez melhor o mistério celebrado. Então, cuidado também com as bobagens que muitos andam dizendo por aí. Não se trata de mudar o missal, se trata de continuar e terminar uma tradução do missal, de modo que ela atenda bem, a partir da nossa língua portuguesa, ao mistério celebrado em cada tempo do ano litúrgico. Isso também, em algum momento, vai aparecer nas celebrações litúrgicas nas nossas comunidades. E haverá outros temas que nós também precisamos tratar como temas que trazem à Assembleia os problemas, os desafios, as inquietações deste nosso tempo. Reze então, meu irmão, minha irmã, rezem muito pela nossa Assembleia, participem conosco pelos meios de comunicação. Todos os dias, às 7h30 da manhã, é celebrada lá no Santuário Nacional a missa que abre os trabalhos daquele dia. E essa missa ela é transmitida pelos meios de comunicação católicos. Então participe conosco todos os dias, do dia 1º ao dia 10 de maio, da Santa Missa às 7h30 da manhã, transmitida lá da Assembleia dos Bispos e iniciando naquele dia os trabalhos daquela Assembleia. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, estamos na Assembleia Geral do Episcopado que está aqui no Brasil. A CNBB está reunida do dia 1º ao dia 10 de maio. E quero convidar você, como eu lembrava antes, para rezar nessa intenção. Mas também quero convidar você aqui da nossa Diocese de Divinópolis para os festejos dos nossos 60 anos de igreja. 60 anos da instalação da nossa igreja particular de Divinópolis. Então, nesta próxima semana, vamos estar, digamos assim, iniciando o nosso caminho para a grande festa no dia 17 de maio. Então, a partir do dia 10 de maio, quero já falar disso aqui para que você se prepare para estar conosco. A partir do dia 10 de maio, que é uma sexta-feira, até o dia 17, que é a próxima sexta, nós vamos nos reunir na nossa Catedral Diocesana. A partir do dia 10 de maio, cada noite vai estar conosco uma forania da nossa diocese. São 7 foranias. Então, do dia 7 até o dia 16, as foranias vão estar conosco. Cada dia uma aqui na nossa catedral. No dia 10, a forania de Santana, no dia 11, a forania Nossa Senhora do Carmo, no dia 12, a forania do Divino Espírito Santo, no dia 13, a forania Nossa Senhora da Piedade, no dia 14, a forania da Imaculada Conceição, no dia 15, a forania de Santo Antônio, no dia 16, a forania de São Bento. E ali, no dia 16, após a missa, começamos então 24 horas para o Senhor e vamos viver isto como gratidão e reconhecimento a Deus por tudo que Ele fez por nós e ao mesmo tempo colocamos nele nossas esperanças e alegrias para o futuro. E no dia 17 de maio, uma sexta-feira, teremos aqui em Divinópolis um dia intenso. Um dia inteiro de encontro com o nosso clero, onde vamos poder mais uma vez partilhar a nossa vida, a nossa missão,
vamos visitar um pouco a nossa história e no final daquele dia 17, portanto à noite, na Catedral, teremos a Eucaristia, a nossa ação de graças pelo caminho que percorremos com o Senhor nesses 60 anos de instalação da nossa Igreja Particular de Divinópolis, a nossa querida, amada Diocese de Divinópolis, onde nós vivemos, onde nós cremos, onde nós tomamos lugar na missão, onde nós esperamos o Senhor Jesus que vai voltar. Então quero convidar você, onde quer que você esteja nos assistindo aqui na nossa Diocese, e se você está nos assistindo, nos escutando fora da Diocese, reze por nós, esteja em comunhão conosco, queremos nos alegrar diante do Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós e em nós, as suas maravilhas ao longo destes 60 anos da nossa Diocese de Divinópolis. Participe conosco, espero você para nos alegrarmos na Eucaristia. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.